E aí, galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Começar a gravar mais um episódio aqui do Resenha Class. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição. Bom, eu não vou me aprofundar muito no assunto, pois é para leigos, e aí a gente pode gradualmente ir intensificando a parada e a conversa, tá? Mas hoje, para saber o básico sobre nutrição, a gente precisa entender que os alimentos basicamente vêm de duas fontes, a fonte animal e a fonte vegetal. Algumas pessoas optam por não consumir alimentos de origem animal, né? E aí eles são denominados veganos, que só comem alimentos de origem vegetal. Porém, isso é uma questão filosófica, não cabe discutir aqui, né? Mas a gente precisa entender que os alimentos de origem animal são muito importantes, e a gente vai trazer um pouquinho das características dele mais para frente, ainda nessa aula. Bom, de acordo com a origem do alimento, muda o tipo e a concentração ah, de nutrientes nele, tá? Então, dentro do próprio grupo animal, as mudanças de nutrientes vão ocorrer de um alimento para o outro. Então, vamos supor, a carne não tem o mesmo nutriente que tem o ovo, e os dois são de origem animal, certo? Então, eles não são idênticos, mas eles têm ah, coisas em comum, né? Geralmente, o animal e o vegetal vão ter menos coisas em comum do que dois alimentos de origem animal comparados, por exemplo. E o que podemos falar agora dos macronutrientes, né? Bom, todo o alimento aí de origem vegetal ou de origem animal vai conter esse tipo de nutriente chamado macro. E eles recebem esse nome pela quantidade que eles têm no alimento, né? Uma quantidade superior. E a maioria deles, né, somam calorias, com exceção das fibras, nós não somos capazes de digerir, mas o carboidrato, a proteína e a gordura, cada um toma uma quantidade de caloria. E isso é o que nos dá energia para continuar vivo, né? Fazer nosso coração bater, a gente ter atividade cerebral, a gente se mexer e assim por diante. Então, o carboidrato é uma molécula de carbono e hidrogênio, não muito diferente da gordura, mas ele tem ligações específicas chamadas de ligações glicídicas, né? E esse tipo de substância ele tem uma rápida produção de energia pelo nosso metabolismo, né? Então, eles são uma fonte de energia primária, né? E aí a gente pode até citar que os animais produzem, né, arranjam hum, os carboidratos, né, de uma maneira o qual é atribuído o nome de glicogênio, né, enquanto as plantas arranjam esse carboidrato aí, essa estrutura complexa, assumindo o nome de amido, tá? Então, quando a gente ouvir falar em amido de milho, por exemplo, a gente está falando de um carboidrato complexo. E a gente escuta muito isso, né? Carboidrato simples e carboidrato complexo. Qual que é a diferença deles, né? É o arranjo da molécula, tá? Então, o carboidrato simples são moléculas menos ah, alongadas, menos ah, difíceis
de utilizar, digamos assim. São mais prontos para o consumo, mas não significa que os carboidratos complexos hã, sejam lentos. Longe disso, a gente vai ver já que as gorduras, como eu coloquei aqui, elas são uma fonte de energia secundária devido a uma maior dificuldade na produção de energia a partir delas, né? E aqui eu coloco o termo gorduras com um asterisco aqui, né? A gente tem que usar o termo certo, mas para facilitar o entendimento, eu escrevi gorduras, mas o termo correto é lipídios. Gordura é um tipo de lipídio, tá? É o lipídio no estado sólido, né? Enquanto o lipídio no estado líquido são o que a gente chama de óleo, tá? Então vai depender aí do estado físico da matéria, ele vai mudar de nome, certo? E temos também a proteína, que muda um pouco a sua molécula, né? Pois ela tem carbono, hidrogênio e nitrogênio. E aí, esse nitrogênio, ele tem uma coisa bem interessante, e quando a gente calcula o nitrogênio da dieta e a gente faz um exame de urina específico, a gente consegue comparar o quanto de nitrogênio a gente ingeriu e o quanto de nitrogênio a gente excretou. E a partir daí a gente consegue entender se está acontecendo um ganho, né, um anabolismo ou não, um ganho muscular ou não. Então, olha que interessante, né? A gente sabe que boa parte do músculo é constituída de proteína, né? Então, quando a gente pensa em aumento da massa muscular, a gente pensa em aumentar o consumo de proteínas. Então, a gente consegue calcular a proteína da dieta e as proteínas degradadas, né? Não que perdem a função, que são eliminadas através da urina, produzem um saldo, né, entre a quantidade que entrou e a quantidade que saiu. E aí a gente consegue entender se está havendo um, um ganho de tecido proteico, né, de músculo, né? Não só músculo, tá, gente? No nosso corpo tem as proteínas têm muitas funções, além de construir músculo, elas são grande parte dos hormônios são hormônios proteicos ou polipeptídeos, né, que são proteínas reduzidas, digamos assim, certo? E para falar de micronutrientes, a gente já teve uma aula aqui específica sobre eles, né? A gente precisa entender que eles são classificados em dois grupos, minerais e as vitaminas. As vitaminas basicamente são compostos orgânicos, ou seja, são moléculas um pouco maiores do que os minerais, que são basicamente íons livres. E enquanto as vitaminas, bom, cada uma tem uma função específica, mas para facilitar o grupo das vitaminas do complexo B, elas ajudam no metabolismo, principalmente na conversão das gorduras em energia, tá? Então elas auxiliam o metabolismo energético. A vitamina A, o retinol, ela auxilia na saúde da visão, enquanto a vitamina C e a vitamina E, o ácido ascórbico e o tocoferol, eles estão relacionados aos a um efeito antioxidante, né? Que otimiza o funcionamento da célula, elimina a excreção tóxica produzida pelo metabolismo. Então, eles ajudam a limpar a célula. E o calciferol e a menadiona, que é a vitamina K, então a vitamina D e a vitamina K, eles atuam principalmente na saúde, né, dos ossos. Então eles são bastante importantes
no longo prazo a gente ter uma boa quantidade de vitamina D e uma boa quantidade de vitamina K, pensando na velhice, lá na prevenção de problemas de articulação ou de densidade mineral óssea, certo? Bom, e para ter uma boa alimentação, né, o que que eu faço? Bom, primeiro a gente precisa dizer que para ter uma boa alimentação, a gente não precisa sofrer. Ela tem que ser um processo gradual e a gente, com a educação nesse campo do conhecimento, a gente vai aos poucos fazendo escolhas mais inteligentes, né, mais saudáveis para o nosso dia a dia. Então, gradativamente, as pessoas bem orientadas por profissionais da saúde, né, nutricionistas, vão diminuir a quantidade de sal, sem perder o sabor da comida, vão diminuir a quantidade de açúcar, né, e podendo ser substituído por adoçantes como a estévia, por exemplo, só para dar uma dica, tá? E variar, né, as fontes alimentares e misturar isso dentro da mesma refeição, porque ah, uma refeição que varia bastante a fonte alimentar, ela se completa, tá? Então, no caso da vitamina A, né, a vitamina A de origem vegetal, ela vem como provitamina A, quando misturada a uma gordura, né, de origem animal ou vegetal, ela ela se transforma, né? Ela tem a capacidade de ser convertida na vitamina A em si. Então, a provitamina A de origem vegetal, né? E na origem animal, ela já vem como vitamina A. Ela precisa da gordura para ser convertida. Então, misturar os alimentos, né? Vai trazer essa interação benéfica. é, Então, por isso é importante ter uma alimentação variada nos tipos e nas fontes alimentares, tá? Bom, o- os excessos devem ser evitados, né? Os ambientes onde estimulam demais determinado consumo não é saudável, então esse tipo de comportamento não pode ser uma constância, né? Tem que ser alguma coisa bem esporádica, apenas uma questão social, né? Porque isso sim é saudável, então nada te impede de uma vez a cada um bom tempo ir numa pizzaria com a família toda, né? Isso é salutar. O que não é salutar é ter uma frequência assídua desses hábitos, né? Então isso deve ser evitado. E a pergunta é, né? Eu preciso de um nutricionista? Bom, eu como estudante de nutrição, eu acredito que ter um nutricionista te acompanhando é um investimento para a vida. Por quê? Porque os benefícios muitas vezes são invisíveis, mas eles existem, né? Então, tipo, a gente só vive as frustrações da vida que a gente escolheu. Só que uma vida acompanhada por nutricionista, às vezes, pode te livrar de grandes frustrações, né? Porque entenda, né? Hoje, se eu tivesse um irmão e comesse totalmente errado, né? Comesse muitos produtos industrializados, um gêmeo, idêntico, mesma genética, mesma criação, mesmo tudo. Só que se ele tivesse os hábitos alimentares todos ahn, problemáticos, né? Ele teria no futuro próximo, né? 30, mas após os 60, os hormônios começam ou alterado e aí esse impacto vem mais forte. Ele teria uma saúde muito mais debilitada do que a minha, tá? Então, para a gente conseguir comparar, essa seria uma maneira de usar um espelho que não existe, né? Então, no caso de ter um irmão gêmeo que não se cuida e um irmão que se cuida, o irmão que se cuida, com certeza vai ter muita
qualidade de vida que o outro não teria. Então a gente pode dizer que esses benefícios são invisíveis, mas poxa, que tipo de benefício é esse, né? A simples capacidade de levantar da cama sozinho, sem ajuda, sem ter que rolar até a beirada da cama, por exemplo, né? Então a gente escuta relatos, né, de pessoas obesas, por exemplo, que dizem que depois que ela fez a cirurgia bariátrica, se tornou até um prazer conseguir levantar da cama. Então, olha que relato interessante, né? Porque qual que era a dinâmica dela para sair da cama? Ela tinha que rolar até a beirada da cama, jogar as pernas pro chão, né? Para conseguir levantar. Então, esse tipo de benefício ele é invisível quando a pessoa está acompanhada por um nutricionista e vem tendo esse cuidado com a alimentação ao longo da vida. Mas com certeza a qualidade de vida desse indivíduo é muito superior por ela não ter que passar por esse tipo de situação, né? Bom, e um fator muito importante, né? Não tem como estudar nutrição sem saber das leis de Pedro Escudeiro, né? E ele definiu 4 leis, né? A lei da qualidade, da quantidade, da harmonia e da adequação. O que quer dizer isso, né? Então, a alimentação ela precisa ter a qualidade, ela precisa ser diversa, como eu disse, precisa ser ampla nas fontes alimentares, né? E ela precisa conter as quantidades necessárias de calorias para que o indivíduo possa se manter. Ela precisa ser harmônica, né? As coisas precisam ah, ter o sabor que se encaixa, ela precisa ser prazerosa nesse sentido, né? As coisas precisam fazer sentido no prato, tá? E a adequação quer dizer que ela tem que ser proporcional à condição daquele indivíduo, tem que estar, digamos assim, personalizada, né? Então, tipo, as quantidades de cálcio que eu preciso não é a mesma quantidade de cálcio que a minha mãe precisa. Então, uma alimentação para mim e para minha mãe teria que estar adequada ah, dessa maneira. Então, para atender às necessidades dela, que são diferentes da minha, aí é que entra a adequação. E, por último, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like no vídeo, compartilha, comenta, passa para quem você acha que curte esse tipo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Para mim está sendo muito legal gravar isso e é só.